Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe meu Pai que já está presente para me acompanhar. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Por favor, ajuda-me a partilhar para fazer compreender as irmãs. Muito obrigado, Pai. Pai já está presente. Pai já está presente. Glorificamos a presença do Pai. Quando o Pai está presente, as coisas correm bem. Quando o Pai está presente, coisas grandes acontecem. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Estamos a aguardar, comendo mais alguns irmãos se aproximem. Mas o objetivo mesmo é nós fazermos um vídeo. Ao longo do tempo os irmãos vão partilhando. Glória a Deus. 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 Estamos a partilhar com os demais irmãos que poderão nos acompanhar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ok, já vamos começar. Muito obrigado, meu Pai, que está sempre partilhando, apoiando o teu filho. Muito obrigado mesmo, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Agradeço de coração, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Homem de Deus, nada da tua presença, muito obrigado, shalom, shalom, muito obrigado, ajuda-nos a partilhar. Eu acho que já podemos começar com a nossa pregação, já podemos abrir as nossas Bíblias. O texto de Ezequiel 37 é muito longo e todos nós já temos o conhecimento, então vamos ler só o texto de João 19:21, que também temos o conhecimento, mas hoje vamos dar uma nova versão sobre este mesmo texto. Vamos ler as escrituras, depois vamos assim então orarmos a Deus pela palavra que nos será ensinado neste momento. Vamos ler no tablet melhor, mais rápido possível. Ok, João capítulo 2, versículo 19 a 21. João capítulo 2, versículo 19 a 21. Assim diz as Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu: destruir este templo em 3 dias, eu o reconstruirei. Versículo 20. Replicaram os judeus:
em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do corpo, a palavra do Senhor. Ok, oremos pela palavra do Senhor que neste preciso momento queremos ouvir. Senhor, graças a nós te rendemos por este momento. Deixa que o seu nome seja glorificado acima de todos os nomes e usa o teu servo para falar ao seu povo, para levar uma mensagem de paz. Espírito Santo, meu bom, íntimo amigo, esteja comigo, usa-me, porque eu sou simplesmente um instrumento, mas tu é que tens as palavras vivas para transformar o seu povo neste preciso momento. Amém? Glória a Deus, a todos os irmãos, servos, pais que estão aí nos acompanhar. Há um mês atrás, se assim podemos dizer, nós estivemos aqui em direito para apresentarmos algumas linhagens proféticas, escatológicas da vinda de Cristo, porque isso estava a levantar muito tumulto, levantava muita coisa sobre a vinda de Cristo, e muita gente dizia que a presença de Covid-19 então já é a vinda de Cristo. Inclusive até alguns em Brasil, eu não sei se quem, aonde, não vou citar nome, mas até já haviam calculado a data para a vinda de Cristo em abril. Infelizmente, para quem profetizou, para quem falou da vinda de Cristo em abril, só para dizer que já estamos em maio, já estamos em maio. Então, a base destas profecias, também há 2 semanas ou umas semanas atrás, nos surgiu também uma outra profecia em que no mês de maio teria 3 dias escuras, no mês de maio teria uma escuridão no mundo todo, os demônios poderiam bater as portas, e também os demônios poderiam bater as portas dos crentes, e poderíamos ungir, glória a Deus, a servo de Deus, Evangelho Martins também está aí presente, Deus abençoa, eu estou contigo aí no Instagram, a obra está a se fazer, muito bom, orgulho de Cristo vos chama. Então, eu estava aí a dizer que essa profecia surgiu para nós mantermos as velas nas nossas casas, para nós ungirmos as nossas portas com azeite, e colocou pânico em muita gente. Então, filhos da igreja, colegas, há 2 dias atrás eu fiz um direito tão breve, perguntaram-me, pastor, o que que tens a dizer com isso? Uma vez que até um dos colegas no serviço disse que uma vez que se intitulaste de Azevedo da Revelação. Eu disse que não me intitulei, simplesmente percebi qual é a minha particularidade, desde então que ainda não tinha ministério, desde então ainda que eu fui um simples moderador, entendi qual era a minha particularidade, por isso é que eu carrego em mim este nome de Azevedo da Revelação. Então, com base a isso, nos levar a refletir, buscarmos a Deus, para que hoje pudéssemos vir trazer uma resposta acerca desses acontecimentos, acerca dessas profecias. O nosso tema é a problemática de uma má interpretação da profecia. A problemática de uma má interpretação da profecia parte em nós que recebemos as mesmas profecias. Eu não estou tentando dizer aqui que a profecia que o servo de Deus que recebeu seja falsa ou verdadeira. Não estou a dizer isso. Mas eu estou a dizer que a profecia vai tornando falsa, muitas das vezes, que as pessoas não vão levar em consideração, na forma que nós interpretamos ela, na forma que nós interpretamos as profecias. E quando uma profecia recebida na parte de Deus, ou ainda poderá dizer que então o pastor está aí logo já na profecia, o que quer dizer profecia. Quando nós estamos a falar da profecia, estamos a falar com tudo que tem a ver com profético. A profecia é tudo que tem a ver com profético. Então, o que isso poderia ser a profecia? Certamente no dicionário bíblico,
nós poderíamos dizer que a profecia é uma mensagem, é um assunto, é um oráculo dado por Deus, ou ainda é uma mensagem do profeta. A esta que nós chamamos a profecia. Então, quando estamos a falar do profético, nós vamos encontrar aí alguns itens. Podemos dizer que o profético é toda atividade ligada ao profeta. O profético é uma habilidade de ouvir Deus e ver as mensagens espirituais. O profético é uma habilidade de ouvir Deus e ver as mensagens espirituais. Ou ainda, o profético é a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo. É aí onde eu me encontro. O profético é a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo. O meu maior medo que agora eu tenho é muitos se intitulando de profetas, é muitos se intitulando de profeta, de mensageiro, e acabam trazendo mensagens que nem eles mesmos entenderam na parte de Deus. O profético não é errado, o profético não é pecado, porque até nos últimos tempos que nós estamos caminhando, segundo Joel capítulo 2, versículo 28, Deus nos diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito a toda a carne. Entenda isso. Ele diz que derramarei o meu espírito a toda a carne. Então, se é toda a carne, não diz se é quem. Todo mundo pode profetizar. O profético não é errado, assim tal como o Jacó treinou os seus filhos, todos os filhos de Jacó estavam na linhagem profética. Mas o meu maior problema, que eu estou a dizer aqui, a problemática da má interpretação da profecia, é quando o profeta ou quando o mensageiro não tenha a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo. Isso traz distúrbio, isso traz confusão. Então, se dissemos que a profecia é a mensagem vindo de Deus, qual é o objetivo da profecia? Segundo o apóstolo Paulo nos explica que a profecia tem o objetivo de edificar. Amém? O apóstolo Paulo nos explica que a profecia tem o objetivo de edificar. A profecia tem o objetivo de consolar. A profecia tem o objetivo de fortalecer. Portanto, tudo quanto nós recebemos nos destrói, não é profecia. Isso, sem sombra de dúvida, segundo o meu conhecimento bíblico, aquilo que o apóstolo Paulo me apresenta, podemos dar uma outra coisa. Se a profecia não edifica, você pode partilhar isso, pode chamar pessoas. Se a profecia não edifica, se a profecia vem para destruir, se a profecia vem para colocar distúrbio, aquilo que Jesus Cristo nos prega em João 14, diz assim que não tenham medo, não se perturbem, não fiquem atemorizados. A profecia de Cristo não nos coloca em atemorização e perturbação. A profecia de Cristo, a profecia de Deus, traz uma edificação dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, segundo os objetivos da profecia, a mensagem de Deus vindo na parte de Deus, então ela vem para edificar. Se a profecia está a destruir, não é profecia de Deus. Vamos dar um outro nome. Então, se a profecia vem para edificar, a minha pergunta será que todos os profetas que têm profetizado alguma coisa e dão uma data, têm sido falsos profetas? E que não acontece. Profetizou, falou, não acontece. Têm sido falsos profetas? Ou o que tem acontecido aí no meio para que isso não aconteça? Exatamente. E aí estamos na interpretação da profecia. Olha, se tu leres muito bem as profecias de Isaías, o Isaías, quando apresenta o nascimento de
Emanuel, o príncipe da paz, ele não está a dizer que vai nascer. Entenda isso. No mundo espiritual, no mundo profético, isso tem feito muita confusão em muitos profetas, em muitos mensageiros, e muitos que têm o dom de profecia, tem feito muita complicação. Por isso é que tantas profecias têm levado muitos distúrbios nas igrejas, têm levado muitas distrações na igreja, têm levado muitas divisões na igreja. Por quê? Porque a pessoa que recebeu a mensagem não teve a capacidade de ouvir Deus, entender qual é a mensagem para o povo. O Isaías não está a dizer que vai nascer, entenda isso. Isaías está a dizer que nasceu-nos. Entenda isso. Isaías não está a dizer que ele levará as nossas dores, não. Isaías está a dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entende isso? Estava sobre ele. Amém, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Ele disse que estava sobre ele. Não está a dizer que estará sobre ele. Eu estou te levando no mundo espiritual para entender a profecia. Agora, quanto aos doutores da lei, quanto aos fariseus, a falta de não ter a capacidade de ouvir a voz de Deus e interpretar bem a profecia, entenda isso, perderam-se. Porque imagina que o Isaías profetizou e parece que aproximadamente se passaram 700 anos, 700 e tal anos, até que o Messias vem nascendo. Ai, my God, eu acredito que Isaías naquele tempo foi chamado de falso profeta. Eu acredito que naquele tempo Isaías foi chamado de louco, de maluco, para pessoas que não souberam interpretar a profecia. Quando nós recebemos a mensagem vindo da parte de Deus, o que nós devemos fazer é interpretar, localizar a profecia no tempo. Isso é que nos falta. Muitos profetas, muitos mensageiros têm recebido profecias, mas não localizam a profecia no tempo e nem nas circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao meu Pai, servo de Deus ao nado, aos demais estão nos acompanhar, estamos aqui, partilhem por favor. Ao nosso interesse não é que todo mundo esteja online agora, mas que este vídeo seja partilhado, chegue até onde pode chegar, porque estamos a falar da má interpretação da profecia. Então Isaías diz que nasceu-nos, ele está a falar isso no presente, mas o que ele está vendo no presente vai acontecer lá, glória a Deus. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, isso já foi visto profeticamente, mas olha, quando é que vem acontecer? A fundação do mundo, quando é que foi feita? Quando é que Jesus vem morrer na cruz? Aí está a problemática da má interpretação da profecia. E também quero dizer aqui, a profecia não é pegar informações de ciências de uma forma oculta, de uma forma clandestina. A profecia não é pegar informações de outras pessoas de uma forma oculta, de uma forma clandestina. Depois você faz vídeo, depois você vai na igreja, transformando em profecia. Não, a profecia é algo que você ouve de Deus de primeira mão. A profecia é ouvindo de Deus de primeira mão e faz chegar. Por que eu estou a dizer isso? Sim, porque a NASA, segundo a astrologia, se é assim que eu posso dizer, eles prevêem que durante o ano 2020 poderá ter algumas alterações climáticas, poderá ter alguns fenômenos na natureza. Isso é normal que aconteça. E eu, como servo de Deus, não posso transformar isso de profecia para amedrontar o povo de Deus. Não, a profecia é ouvir da parte de Deus. A profecia não é recolher informação de pessoas ocultamente para eu poder estar a dizer que é profecia. Não, a profecia não é saber história de pessoas no Facebook para quando se deparar com ele profetizar. Não, a profecia não é perguntar na vida sobre alguém como é que é a vida dele, depois você vem transformando isso de profecia. Isso não é profecia. Vamos procurar outro nome. Vamos procurar outro nome para dar.
Glória a Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando. Está aí longe demais. Os capítulos acima que lá estão, principalmente Ezequiel 37, eu já presenciei várias pregações que o pregador, quando está a pregar, ele faz desta visão, Faz desta visão, porque a profecia inclui visão, sonho. Não te esqueça disso. A profecia pode incluir visões, pode incluir sonhos. Não te esqueça disso. O profeta Ezequiel é levado a uma visão. Mas muitos, que é nosso problema agora, e agradeço a Deus porque o profeta Ezequiel não foi induzido neste erro. Amado Senhor, servo de Deus, está nos acompanhando. Quando recebes uma orientação da parte de Deus, se você não entendeu, faça como Daniel. Daniel pediu explicações da profecia. Você pode ver isso em Daniel capítulo 7. Peça explicações antes de sair para vir dar ao povo. Peça as explicações a Deus. Deus tem estado disponível para explicar. Porque nosso Deus, muitas vezes, ele usa alegorias. Alegoria, o que quer dizer isso? Alegoria é citar. Por exemplo, my God. Por exemplo, aquele profeta, segundo os vídeos que estão passando, disse que Deus lhe mostrou que todo mundo tem que ter as velas em casa. Exatamente. Isso pode ser uma alegoria. Pastor, a alegoria quer dizer o quê? Deus está usando a vela, porque a vela é a luz, e a luz é Jesus Cristo. Amém? Então, se nós não entendemos, precisamos de pedir explicações a quem nos deu a profecia. Porque na escola tem sido assim. Quando o professor nos dá uma matéria, para nós não ir lá, falar coisas que não tem nada a ver, pedimos que o professor nos esclareça. O que ele nos explicou? Ou o que ele nos apresentou? Então o professor vai explicar. Daí nós sairemos sem dúvida para poder explicar também outras pessoas. Mas o que tem acontecido conosco agora? Nós que estamos no profético, por isso que muita gente tem desistido do profético. Olha, o profético é um mundo tão bom, tão agradável, tão bom, mas o fato de ter muita gente precipitado, apressado, ok? Recebeu, não analisou, não refletiu, já saiu. Isso é que tem feito com que muita gente desistem do profético. Não, queremos criar uma geração de profeta, uma geração de servos que saibam entender, que saibam ter a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo. Ezequiel não foi induzido neste erro. O que Ezequiel fez? O Ezequiel viu aí um vale de ossos secos, mas muito sequíssimos. E Deus disse que profetiza. Portanto, se for na nossa época hoje, acredito eu, o Ezequiel tendo recebido esta visão, poderia dizer, é uma realidade, vai acontecer, vão matar pessoas, muita gente estará morto. Eu na minha visão vi um vale de ossos muito sequíssimo. Oh Israel, oh meu Deus, vai surgir um inimigo que vai matar todos, vocês vão ficar secos. Não, Ezequiel não saiu assim. Ezequiel ficou aí para entender o significado da profecia. O Ezequiel ficou aí para entender o significado da revelação. O Ezequiel ficou aí para entender o significado da visão. Servo de Deus, fica aí, não precipite, acaba recebendo a visão, acaba recebendo a mensagem, depois saia. Muita gente não tem acabado de receber a mensagem e coloca o pânico. Oh my God, glória a Deus, você que está nos acompanhando, partilha este vídeo. Não, eu estou chateado porque o apóstolo Paulo foi claro que a profecia vem para edificar, não vem colocar pânico na vida das pessoas, não vem colocar medo na vida das pessoas. Já basta o Covid-19, agora nós, mais os servos de Deus, com uma má interpretação das profecias que talvez recebemos da parte de Deus, ok? Se recebemos na parte de Deus, houve uma má interpretação, e se não recebemos da parte de Deus, é uma invenção nossa, a partir das investigações científicas que nós fizemos. Então transformamos elas de profecia. Vem colocar pânico no povo de Deus. Vem colocar medo no povo de Deus. Não, nós estamos aí para
transmitir vida. Estamos aí para dar vida. Estamos aí para tirar o medo, não para colocar o medo. Não para colocar o medo. Quem nos coloca em medo é o Satanás. Glória a Deus. O Ezequiel ficou aí para saber a interpretação da profecia. Ficou aí. No versículo 11 do Ezequiel, você vai entender que Deus lhe explica: meu filho, homem de Deus, filho de Deus, filho do homem, a visão que você viu, os ossos secos que você viu, trata-se do povo de Israel. Você entende isso? Trata-se do povo de Israel que está desesperado. Quer dizer que Deus usou uma visão, Deus usou uma alegoria, ok? Mostrando outra coisa, mas está a falar de outra coisa, entende isso? Para falar do povo de Israel que estava desesperado. Então, se é o profeta na nossa época hoje, vai pegar essa visão como se fosse uma realidade. Não é realidade que houve ossos secos, mas é realidade que houve povos desesperados. Entende isso? E este problema de interpretação de profecias, interpretação da voz de Deus, o não ter a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo, levou muita gente no erro. Você sabe por que Moisés morreu e não chegou em Canaã? Você sabe por que disso? Cuidado com a interpretação da voz de Deus. Deus abençoe a servo de Deus aí, vosso Samuel que está presente. Cuidado com as interpretações de profecias. Cuidado com as interpretações das orientações divinas. A primeira vez, Deus manda o Moisés que batesse na rocha e sairia a água. Entenda isso. E assim bateu, saiu a água. Isso profeticamente já está escrito. Okay? Quem é rocha? Quem é rocha viva? É Jesus Cristo. Quem é a água da vida? É Jesus Cristo. A rocha que dá água é Jesus. Mas Jesus Cristo só tinha que ser batido uma vez. Isso só tinha que ser crucificado uma vez. Entenda isso. Não duas vezes. Não duas vezes. Moisés, bate pela primeira vez. E deu a água, deu a salvação, deu a vida, porque a água é a vida, a água é a salvação. Amém? A água é a salvação. Jesus Cristo é a água viva. Foi batido pela lei, foi batido pelos fariseus, e nos deu a água da vida. E nós hoje temos a vida, glória a Deus. E agora, a segunda vez Deus diz que vai até a rocha, sairá água, não bate. Aí está o meu problema. A má interpretação da profecia, a má interpretação da voz de Deus. Se você não conhece voz, é voz de quem que está te chamando, vai até ao teu pai, assim como Samuel fez, pergunta a ele, sacerdote, estás a me chamar? Ele, como tem experiência, vai te explicar se a voz que estás a ouvir é de quem. Muita gente não sabe se a voz que ouvir é de Satanás, está a sair como profeta. Não sabe se a voz que está a ouvir é de demônio, está a sair como profeta, porque não sabe diferenciar as vozes. Entenda isso. Deus diz a Moisés: vai, não bate. A segunda vez não é para bater. Jesus só seria crucificado uma vez. E ele chegou, bateu. Grande abominação. Desobediência. Crucificar Cristo pela segunda vez. Você estragou a minha tipificação, a minha alegoria. Entenda isso. E aí, missão de Moisés parou. O profético é tão bom, mas é preciso saiba analisar, interpretar. Deus, estamos aí quase ao fim da nossa mensagem. Deus abençoe todo mundo que está aí a nos acompanhar. E onde nós lemos outro problema também aí, João capítulo 2, versículos 19 a 21. Sabe? A profecia traz problema grave. A profecia, quando é mal interpretada, pode matar.
pode colocar pessoas loucos. A profecia, quando é mal interpretada, pode matar. Olha, Jesus diz assim, eu destruirei este templo e o edificarei em 3 dias. Os fariseus, assim, existem doutores da lei e existem doutores da palavra. Glória a Deus que meu pai que está aí me acompanhar é doutor da palavra e não da lei. Glória a Deus. Os doutores da lei e não da palavra, como tratava-se de uma alegoria, ok? Não entenderam nada, logo interpretaram da sua forma. Fez uma polêmica. O templo que foi construído há 46 anos, você está dizendo que vai destruir em 1 dia, em 2, e você vai construí-la em 3 dias. Olha, entraram em pânico. Jesus falou o que todo mundo, acabou. Profecia, palavra de Deus, a Bíblia declara, as escrituras matam, os espíritos vivifica. Amado Senhor, queres andar no profético, junta-se com o Espírito Santo e não seja precipitado em falar. Rebola primeiramente a tua língua 7 vezes para falar, para profetizar. Oh, não! Entraram em pânico geral porque eles limitavam-se simplesmente de que Jesus tratava-se do templo físico. Afinal, Jesus tratava-se do seu corpo, que poderia morrer, poderia ser destruído, poderia ser crucificado e no 3º dia ressuscitar. Mas os fariseus não entendiam isso. Distante disso. É assim que está a ser hoje na nossa época. Resumindo a minha mensagem sobre o que eu acabei de tratar aqui, respondendo agora, amados, os servos, amigos, colegas, filhos, filhas, que perguntaram-me, pai, sobre as profecias de maio. O que tens a dizer? Eu acho que a base dessa pregação, a base desse ensinamento, você já tem respostas sobre as profecias de maio. Atenção, o servo de Deus que está a fazer a partilha desses vídeos, pode sim ouvir e ver na parte de Deus. Conforme dissemos que o profético é uma habilidade de ouvir de Deus e ver as mensagens. Não estamos a dizer que é uma falsa profecia, não. Ele pode sim ouvir e ver da parte de Deus. Mas o que lhe faltou? O que lhe faltou? Eu estou a dar resposta. O que lhe faltou é a capacidade de entender a mensagem de Deus para o povo. Isso é que tem complicado muitos de nós. Podemos receber uma revelação na parte de Deus. Podemos receber uma profecia da parte de Deus, ver da parte de Deus. Mas o que tem nos faltado é a capacidade de entender, interpretar a mesma profecia. Isto sim. E quando nos falta a capacidade de entender e interpretar essa mesma profecia, acabou, estamos perdidos. Mas isso funciona como? Sim. Amado Senhor, vai ter um momento na sua vida que você simplesmente vai ter profecias, mas não terá capacidade de interpretá-lo. E já que não tem a capacidade de interpretá-la, a profecia, você até poderá colocar a tua vida em risco, o teu ministério em risco. Você pode aprender com José.
José teve um tempo que ele tinha profecias por intermédio de sonhos. Já dissemos que a profecia pode ser por meio de visão ou sonho. Ele teve profecias, mas ele não teve a capacidade de interpretar o que significava aquelas profecias. E ele falava conforme bem entendia aos irmãos. Isso provocou um distúrbio no seio da família. Colocou um problema grave no meio da família. Colocou uma divisão no meio da família. Colocou uma inveja no meio da família. Por quê? Quem está tendo profecias não está tendo a capacidade de interpretar a profecia. Mas isso é normal. Depois vai chegar uma fase que você vai agora ter a capacidade de interpretar a profecia. Entende? José não tinha a capacidade de interpretar. Teve a capacidade. Eu estou chegando no fim do meu ensinamento. Eu estou a dizer que José teve a capacidade, teve a habilidade de ouvir e ver as mensagens de Deus espiritualmente. Mas não teve a capacidade de entender a mensagem de Deus. No princípio. Isso foi um grande problema no seio da família. Mas depois ele cresceu. Se 39, Gênesis 40, exatamente, acredito eu, 41. Ele agora vai tendo a capacidade de entender e interpretar a profecia que Deus quer com o povo. Ele profetiza. Olha, vai dizendo que, portanto, o copeiro, o homem que servia o vinho ao rei, este aqui estará em vida, mas quem serve o pão, portanto, ele vai morrer dos sonhos que eles tiveram. Profeticamente, querendo abrir essa parte, o copeiro tem que estar a viver, tinha que viver, o copeiro tinha que viver. Sabe por que tem que viver? Por quê? Porque o vinho é Espírito Santo. O Espírito Santo não morre. Vão matar o Espírito Santo? Não. Mas o padeiro é o quê? Padeiro é o pão, padeiro é o Cristo que tem que ser crucificado por nós. Glória a Deus. O vinho tem que estar aí. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Ele tem que estar aí junto do rei, tem que estar aí junto do Pai, intercedendo por nós, e ele testifica por nós. Ele vai testemunhar quando estava lá na prisão. Exatamente. Hoje nós não estamos aí. Não estamos aí nessas profundezas, mas estamos na... Glória a Deus, a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos ainda na interpretação das profecias. Então José não teve a capacidade de interpretar, apenas teve a capacidade de ouvir e ver. Mas depois ele teve a capacidade de interpretar profecias. Convém que nós que estamos a crescer no profético, convém que nós que estamos a receber mensagem profética, tenhamos a humildade total que ainda não estamos na fase de interpretar profecias. Se eu ter uma profecia, antes que eu mesmo vá divulgue ao povo, que eu deixe ainda procurar o meu pai, alguém, alguma pessoa, para me dizer o que isso significa. O que isso significa. Então, aí está o problema. O servo de Deus, conforme eu disse, que está aí rolar com as profecias, ele pode sim ouvir e ver no mundo espiritual da parte de Deus, mas lhe faltou a capacidade de interpretar. Pastor, abre então já, mas qual é a capacidade de interpretar que lhe faltou? Amado Senhor, quando fala-se da escuridão, quando fala-se que haverá muita escuridão, profeticamente a escuridão pode simbolizar doenças, mortes, ok? Pode simbolizar muitos outros problemas. E a escuridão também pode ser o problema do Covid-19 que nós temos hoje. Você entende isso? Nós temos hoje. Eu já expliquei aí das velas, quando fala-se das velas, quando fala-se da unção das portas, ungir as portas, ungir as portas, ungir as portas. O azeite é o quê? O que é azeite? Como era utilizado o azeite? Você pode entender isso? Então, em vez de vir, coloquem azeite nas portas, vai vir demônios falando as vozes. Não. Pegue
cada situação enquadra no seu devido lugar e vê o que as Escrituras diz sobre isso, e daí você não vai se perder. Para terminar, o mundo profético é um mundo complexo, é um mundo de sinais, é um mundo de símbolos, é um mundo em que requer muita sabedoria. Quem anda com sábios torna sábio, quem anda com tolo torna tolos. O mundo profético requer muito entendimento. São conselhos que eu cheguei no final da minha pregação. O Natã foi um profeta sábio quando se apresenta no palácio de Davi. Ele usa uma linguagem histórica para falar das coisas que o Davi estava a fazer. Quer dizer que ele interpreta bem a profecia. E ele não perdeu a vida. Se ele fosse ngulo, conforme diz ele, engala, yendiki. Chega, yo David, mutamassumu, yo David, boye. Yo David, nzamba lobiako bomayo, yo David, nzamba lobiako buakayo. Alingawa kufa. Ele poderia morrer, mas ele tinha que ir com toda a sabedoria. Profético, a profecia requer a sabedoria, requer a maturidade espiritual. Estás a ver o nosso pai, o nosso mano amado João Batista, quando ele se apresenta a Herodes, junto para falar da situação da Herodias, ele chega logo diretamente: olha, Herodes, você é um pecador, você recebeu mulher da tua irmã. Cuidado. Não, cuidado com as profecias, cuidado conforme nós recebemos a mensagem de Deus e fizemos chegar. Isso pode te custar a vida. Natã não lhe custou a vida porque foi sábio, mas o João Batista lhe custou a vida porque não usou com a sabedoria. Você entende isso? Cuidado. Glória a Deus. Qual é o resultado? Foi colocado na prisão. Depois, quando lá aparece Herodias, a filha de Herodias, estando a dançar para o rei, a oportunidade é cortar a cabeça do João Batista. A profecia que lá a Jezabel queria cortar a cabeça do Elias, lá em Reis não conseguiram cortar a cabeça de Elias, porque Elias foi muito sábio. Com profecia é preciso ter sábio. Se não está a dar, se esconde. Se não está a dar, não fala nada. Se não está a dar, não procura fama na profecia. O Eliseu diz assim: Deus não me revelou nada, mas eu estou a ver o teu rosto triste. Não inventou profecia. Entenda isso. A Bíblia está dizendo em Samuel que houve um tempo que a palavra de Deus, a profecia, era muito raro. Quer dizer que as pessoas não ouvem profecia. Se Deus não está falando, não fala nada. Se não está a dar, se esconde, foge, desvia-se. Cuidado com a profecia. A profecia pode te custar vida. A profecia pode custar também vidas. Pode te custar vida e pode custar vidas. Entenda isso. A profecia custou vidas. De quando Isaías profetizou que vai nascer, o Herodes, depois de se aperceber que nasceu hoje, custou vida. Muitas crianças foram mortas. Só que ele não sabia como ele poderia nascer. Conselho: faça como Natã, faça como Elias. Seja sábio no mundo profético. Não profetiza pela emoção. Não profetize pelas circunstâncias que estás a passar. Não profetize como é que eu posso dizer? Existem aqueles sonhos que são resultado dos nossos pensamentos. Muitos profetas ainda, as suas profecias estão no sonho do resultado dos pensamentos. Ao longo do dia pensou, quando dormiu sonhou, Deus me revelou. Não! Cuidado! Também existem sonhos demoníacos, que são demônios. Se você não entende essas dimensões, um dia nós vamos fazer uma pregação sobre essas dimensões. Existem sonhos demoníacos e também
Tem aquilo que demônio é que lhe revelou, demônio é que revelou tudo, já que não tem discernimento nem a interpretação de profecia, Deus me revelou, anjo me revelou. Cuidado com a profecia, cuidado com a profecia. E existem muitos outros também, recebeu mesmo a profecia da parte de Deus, já que recebeu de uma forma, oh my God, se podemos falar de serafins, você pode pesquisar na Google sobre uma imagem de serafins, assim podemos dizer. Eu sou um dos seres viventes. Olha, meu Deus. Serafim é tipo uma cobra. Tem olho aqui, tem olho aí. Os seres viventes são os olhos de Deus. Tem olhos em todo lado. Agora, imagina um ser desse te levando uma mensagem dizendo que veio da parte de Deus. Você vai dizer que demônio me apareceu no sonho, demônio me apareceu em casa, sai demônio. O profético é complexo, requer aprendizado, requer maturidade, requer sabedoria para interpretarmos o sonho. Se estamos no nível do José, junto com seus irmãos, tendo sonho, mas não sabendo interpretar, tenhamos a sabedoria. Se estamos no nível de José na prisão, que não está tendo sonho, mas ele está interpretando sonhos, então sejamos também sábios. Glória a Deus, a todo mundo que nos acompanhou. Deus abençoe. Você que vai nos acompanhar, que vai assistir essa mensagem, por favor, pode partilhar para os demais irmãos. Vão nos acompanhar, vai edificar. O mês de maio está nas mãos de Deus. O mês de maio, Deus é conosco. Jeremias 29:11. Os planos de Deus para conosco são de paz e não são de guerra. E em Mateus 28, ele diz que estará conosco até a consumação do século. O Pedro nos diz que Deus não nos coloca em tentação, nas provas que está acima da nossa fé. E para te dizer que a abertura dos 7 selos, granizos, escuridão, sangue, tudo isso, ainda não é agora, meu amado Senhor. Leia o Apocalipse, leia se assim podemos dizer. Ok, daqui falou convosco o vosso amado pastor Azevedo da Revelação da Igreja Evangélica Pentecostal Cristo vos chama. Deus abençoe a todo mundo que nos acompanhou. Partilhe o vídeo. Nas próximas edições estaremos juntos para aprendermos com o Espírito Santo sobre essas coisas. Pedimos a calma, não te atemorize. Se podemos assim aumentar versículos, o Espírito Santo está sempre a inspirar. Josué 1:9.